Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast. Eu estou aqui orgulhosamente hoje aqui com um convidado ilustre, o Pedro Paulo Silveira, da Nova Futura. Pedro Paulo é um economista da FEA USP, mestre e candidato a PhD aí na ESP-FGV, e está no mercado financeiro desde 83. Raras vezes eu converso aqui no nosso podcast com alguém que tem mais tempo de mercado do que eu. Então hoje eu tiro o chapéu para o Paulo, pro Pedro Paulo, desculpa. E ele é economista-chefe da Nova Futuro, né? Como a gente comentou, Nova Futuro Investimentos está entre as 10 maiores corretoras independentes por ativos ou por receita operacional, de acordo com dados do Banco Central. Também tem 35 anos. Eu notei essa coincidência entre a sua experiência profissional e o tempo de atividade da Nova Futura Investimentos. É o seu primeiro emprego? Não. Eu já passei por várias instituições financeiras e vim para a Nova Futura participar do projeto de pessoa física em janeiro de 2016. E estou aqui desde então e provavelmente me aposento por aqui mesmo. Se aposenta pelo jeito fazendo um excelente trabalho, né? Porque uma das razões pelas quais a gente chamou aqui para conversar hoje é o desempenho da carteira recomendada da Nova Futura, né? Que ganhou o prêmio de melhor carteira recomendada pela revista Exame nos anos de 2018 e 2019, e parece que em 2020, agora estamos terminando o ano, estão arrebentando a boca do balão aí de novo. Espero que sim, né? Temos aí alguns dias até o final do ano, mas vamos tentar manter pelo menos esse retorno positivo. Foi um ano difícil, mas a carteira conseguiu performar bem, foi muito bom. Pois vamos começar então, Pedro, com um pouco de contexto macro, cara. Eu acho que é muito legal poder contar com experiência, né, com uma formação rígida de um economista como você, para poder dar um pouco de contexto macro para a gente. Sabe que você consegue fazer uma retrospectiva do ano aí, com um foco na comparação temporal um pouco mais ampla, assim, né? O que de fato fica parecendo até uma provocação, né? A gente fazer uma pergunta dessa num ano como 2020, um ano completamente atípico, mas faz uma retrospectiva para a gente, para começo de conversa, por favor. Claro, não, eu acho isso importante. Eu acho que o que você falou é desafiador, mas é importante, né? Nós começamos o 2020 olhando para a perspectiva. O mercado, boa parte dos analistas tinham na cabeça uma taxa de crescimento, inicialmente em torno de 3,5%. Né? A taxa de juros estava ali entre 5% e 6%, e o mercado vivia uma expectativa muito forte em relação à condução de reformas. Né? No dia 4 de novembro de 2019, o presidente e o ministro da Economia foram para o Congresso e entregaram 4 propostas de emenda constitucionais e um projeto de lei. Todo esse arcabouço que precisava ser discutido no parlamento tinha a ver com a reestruturação do setor público. O projeto de lei era de privatização e as propostas de emenda constitucional falavam sobre novas regras de contratação e manutenção de funcionários públicos, né? Reforma administrativa também, a PEC que dizia respeito às despesas e receitas do setor público. Enfim, havia uma enorme expectativa em relação a essas reformas. E o mundo estava preparado para crescer também 3,5%. Esse número era meio mágico no início do ano. E à medida que o primeiro bimestre foi passando, a gente começou a perceber que a taxa de crescimento do Brasil ia ser bem mais modesta do que essa colocada inicialmente. Eu cheguei a projetar aqui no início do ano uma taxa de crescimento entre 1,5% e 2%, basicamente por conta do impacto bastante forte da redução das despesas do setor público sobre a atividade econômica. Bom, essa discussão foi andando até que nós
até que a pandemia veio ao nosso encontro. Então, não foi um encontro da pandemia, ela que veio ao nosso encontro. Foi um choque monumental, né? Ele produziu um impacto sobre a atividade econômica que eu acho que eu, particularmente, não tinha visto antes de uma vez, tão grande assim, uma crise dessa magnitude, e, de fato, produziu a destruição de milhões de empregos, tirou, né, milhares de vidas até agora, e produziu uma mudança total na forma de olhar para a economia e para o mercado de capitais de março para cá, né? Nós tivemos uma queda da atividade econômica. Para você ter uma ideia, em março, a gente estava projetando, aqui na Nova Futura, e muita gente no mercado, estava projetando uma queda do PIB de 7,5% em 2020, né, dada a magnitude do choque que nós tivemos, tanto lá no exterior como aqui no Brasil. E o PIB só não vai cair nessa magnitude, ele provavelmente vai cair 4,5%, entre 4,5% e 5%, por conta de um enorme esforço que a sociedade brasileira fez para socorrer as pessoas no meio da pandemia. Foram esses gastos monumentais, a gente deve fechar o ano com déficit próximo a 800 bilhões de reais, mas ele foi suficiente para segurar, compensar um pouco o sofrimento das famílias brasileiras no meio dessa crise monumental. E no meio dessa crise, o mercado brasileiro, não só o brasileiro, mas o mercado de capitais em termos globais, teve uma recuperação muito rápida, né? Da mesma forma que eu nunca tinha visto uma queda tão forte dos preços dos ativos, como ações, títulos, a nossa própria moeda, tudo isso voltou muito rápido, por conta desse esforço que o Estado brasileiro, o governo fizeram para sustentar a economia. Então, a gente deve fechar o ano com um crescimento de 4,5%, uma queda de 4,5%. A Bolsa vai estar completamente recuperada, no ano ela já está positiva, e a taxa de juros no nível bastante baixo. Eu acho que foi esse o ano. Me dá até um pouco de nervoso falar isso, mas foi uma dura travessia para todos nós, eu imagino. Sim, sim, dura travessia. E você tocou num ponto aí que eu queria explorar um pouco mais. Que, de fato, então, houve uma queda muito grande, né? Obviamente, em função de tudo o que ocorreu na economia real, as limitações, deslocamento, consumo e funcionamento das coisas, e isso fez com que diversas autoridades monetárias do mundo afora, o nosso Banco Central, inclusive, tivessem que irrigar a economia com medidas mitigadoras aí dessa pandemia, né, pacotes de auxílio, injeções de liquidez. E essas injeções de liquidez, elas vêm acontecendo já há bastante tempo, né? Você que é professor de economia podia dar uma aula aqui para a gente, em outra ocasião, sobre isso. Mas, mais recentemente, né, especialmente para o público mais jovem, começou ali em 2008, né, com a grande crise financeira internacional, e de lá para cá a liquidez no sistema financeiro internacional, ela vem se ampliando, aumentando sem parar, né? E agora, de novo, uma grande injeção de liquidez, o que faz com que os ativos financeiros se valorizem, né? Faz com que haja essa... Né? Você falou que o PIB vai fechar o ano com 4,5%, 5% de queda, mas a Bolsa já se recuperou, né? Ou seja, de certa forma, um pequeno gap ali entre ativos financeiros e economia real. Podia falar um pouco mais sobre essa questão da liquidez, que eu acho que é importante, né, para a precificação de ativos financeiros? Eu não posso falar mal do Banco Central aqui, né? Não. Proibido falar. Brincadeira. Não, eu acho que isso que você citou, que nos acompanha desde 2008, é um cenário global completamente diferente daquele que a gente olha nos manuais, né, convencionais. Eu acho que, graças a uma percepção correta dos formuladores de política econômica, a partir da crise de 2008 e 2009, os bancos centrais criaram mecanismos muito potentes e eficientes para compensar os enormes choques
que nós encontramos pelo meio do caminho. Então, desde 2008 e 2009, o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central do Japão, o Banco Central Europeu, o Banco do Canadá, o Banco Central do Brasil, eles têm uma capacidade de reagir a crises como nunca tiveram, né? O Banco Central americano ele emitiu, na crise de 2008, até janeiro desse ano, coisa de 4 trilhões de dólares para sustentar a economia, né? A economia americana vivia com 800 bilhões de dólares de moeda circulando. O Banco Central enfiou 4 trilhões de dólares na economia global. O Banco Central Europeu, um volume semelhante, né? E manteve a taxa de juros muito baixa, né? Diante de uma inflação muito baixa. Quando veio a crise, um dos maiores receios que os estudiosos de macroeconomia tinham era que, se você tivesse uma nova crise, esse era o ponto, não haveria ferramentas para os bancos centrais atuarem, porque a taxa de juros já estava muito baixa, portanto, você reduzir a taxa de juros não traria efeito sobre a economia real. E, de outro lado, o balanço do Banco Central já estava tão grande que você não tinha como aumentar. Ainda bem que o Jeremy Powell não duvidou em nenhum momento da capacidade que o Banco Central tinha. Ele enfiou mais moeda, enfiou mais 4 trilhões de dólares, inacreditavelmente. Ele fez um conjunto de intervenções no mercado de títulos. Ele não deixou faltar liquidez para nenhum tipo de título. O Banco Central americano começou a comprar títulos privados para dar liquidez às operações do mercado de capitais. E o Banco Central brasileiro, em nenhum momento, titubeou. Ele foi para cima também. Fez uma intervenção fantástica, já no começo da crise, ele colocou muita liquidez, reagiu rápido, derrubou a taxa de juros, tem sido injustamente criticado por isso. A nossa taxa de juros está em 2%, o Banco Central não está nem um pouquinho preocupado com isso, ainda bem. O Banco Central brasileiro ele conseguiu intervir de maneira eficiente no mercado de títulos privados também. O Banco Central aqui no Brasil ele chegou a comprar títulos privados e colocar no seu balanço, uma coisa inédita, teve que aprovar uma proposta de emenda constitucional para permitir isso provisoriamente. Então, eu acho que as atuações no campo da política monetária foram impressionantes e muito eficientes. Curiosamente, tem algumas pessoas com um pensamento meio exótico, esotérico, que eu acho que efetivamente não conhecem de verdade economia ou macroeconomia, ficaram achando que iam produzir hiperinflação, que o mundo ia entrar numa loucura inflacionária, mas está aí, nós estamos já, eu acho que no 10º mês de intervenção pesada dos BCs, e a inflação está bem comportada, as expectativas estão super ancoradas, né? E a economia conseguiu respirar graças a essa intervenção coordenada e eficiente dos BCs. Eu acho que foi um destaque dessa crise. Bem legal ter essa avaliação sua aí, com toda a experiência que você tem. Outro dia eu vi um dado, inclusive, curioso, comparando as crises, né, de 29 com 2008 e com essa de agora, e o tempo que se levou para sair dela, né, de 29, acho que de 15 a 20 anos, de 2008, de 4 a 5 anos, né, recuperar o patamar anterior, e nessa agora a estimativa é que se recupere o patamar já antes da crise em um ano e pouco. Quer dizer, sinal de que as medidas, como você falou, estão realmente conseguindo ressuscitar, reanimar a economia de uma forma mais eficiente do que antes. Agora, de toda forma também, né, você falou dos céticos, dos críticos, imagino que eles relacionam essa dinheirama toda com episódios de bolhas passados, né? Podia falar um pouquinho sobre a sua perspectiva sobre isso? Isso é um tema legal. Você sabe que aqui na Nova Futura a gente faz um call de abertura e um call de fechamento para falar sobre economia, sobre os mercados, todo dia às 8h30 da manhã ou às 18 no fechamento. E de vez em quando, pelo menos uma vez por mês, mas em média, nessa crise foi de 2 a 3 vezes por mês, eu fazia um call de fechamento especial para falar de algum tema. E um dos temas especiais foi bolhas. E eu discuti bolhas. Eu peguei 2 livros básicos, clássicos, que tem sobre bolhas, um do Galbraith e outro do Charles Kindleberger. Eles têm uma abordagem narrativa, histórica sobre as bolhas.
é muito interessante, e peguei alguns textos acadêmicos mais contemporâneos para falar sobre as bolhas também. Foi uma boa discussão, e é uma discussão super interessante do ponto de vista teórico e do ponto de vista de política, né? Existe um consenso, eu acho que hoje em dia, de que a bolha você não consegue identificar durante, você só consegue identificar a bolha depois. Então, depois que a bolha ocorreu, que ela trouxe um cenário de destruição, a gente consegue confirmar, como economista, de fato isso foi uma bolha. E as bolhas são eventos muito comuns na economia, que eles podem afetar pequenos mercados, né? Então, uma localidade, um mercado específico, ou podem afetar a economia como um todo. A bolha, ela é a definição clássica de bolha, é quando existe um comportamento persistente no mercado de preços que ficam muito acima dos fundamentos dele. Então, se o arroz deveria ser negociado a R$5 o quilo, e ele passa a ser negociado a R$1.000 o quilo, você tem efetivamente uma bolha no mercado de arroz, por exemplo. O problema das grandes bolhas, como foi a bolha do setor imobiliário no Japão nos anos 90, a bolha do setor imobiliário nos Estados Unidos, em 2008, 2009, é que elas trazem uma destruição enorme depois que elas estouram, né? O que eu acho sobre uma bolha agora? Eu acho que existem preços que tiveram uma mudança muito forte agora, muito forte. Se você pegar os indicadores fundamentais ou de fundamentos da maior parte das ações e comparasse às médias históricas, agora eles indicam que os preços estão muito mais altos do que estavam, do que deveriam estar, levando em consideração os padrões de 10 anos atrás. Sim. Existe um indicador que a gente chama de relação preço-lucro, que foi o indicador mais importante que o economista que ganhou o prêmio Nobel por causa disso, inclusive, o Robert Shiller, ele usa a relação preço-lucro para dizer se o mercado está muito valorizado ou muito subvalorizado. E ele tem uma barreira teórica para o nível de preço que é 20 anos. Então, se a relação de preço e os lucros é de 20, significa que em 20 anos você recupera o que você investiu numa ação com os lucros que ela está produzindo. Essa relação hoje ela está ali por volta de 30, 35. Existem ações que estão sendo negociadas a 400 de PL, né? E isso tem intrigado muita gente, tem levado muita gente a se perguntar se de fato nós estamos numa bolha. A grande questão que eu vejo, Frederico, é que essa mudança na estrutura da economia global, que levou a taxa de juros a ficar num nível muito baixo, a taxa de juros está zero em boa parte dos países avançados, essa taxa de juros caiu e deve ficar muito baixa durante muito tempo. A taxa de juros de 10 anos, de um título do Tesouro americano, ela está hoje em torno de 1,70. Significa que as pessoas compram título dos Estados Unidos com uma taxa de juros que é quase negativa, porque a inflação ela é em torno de 2%. Se você compra um título de 30 anos pagando 1,70, isso significa que você está disposto a receber um juro real negativo para ter um título do Tesouro americano. Quando você tem uma mudança nesse padrão de taxa de juros, isso pode ser um indicador de que talvez as ações não estejam tão caras assim. Por quê? Porque o retorno que as ações estão dando, nesse nível de preços, é compatível com o retorno que um título do Tesouro de 30 anos dá. Você percebe? Então, a gente está um pouco desarmado em termos de argumentos para dizer que a Bolsa subiu demais ou de que as moedas estão muito subvalorizadas ou sobrevalorizadas, porque a taxa de juros caiu muito. Então, o que eu tenho prestado mais atenção, sinceramente, é na taxa de juros. Eu tenho olhado muito mais a taxa de juros e me perguntado se essa taxa de juros vai ficar tão baixa assim nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, se elas vão ficar tão baixas,
Porque se de fato elas forem ficar baixas, então, pelo menos no mercado acionário, a gente não tem bolhas. Agora, eu acho que vão surgir bolhas em outros mercados, talvez em mercados imobiliários pelo mundo, algumas moedas, algumas coisas. O ser humano é extremamente criativo para fazer grandes confusões. Então, acho que a gente vai achar motivo para fazer uma grande confusão. Mas eu tenho que ser cauteloso em fazer uma avaliação em relação a que bolha nós teremos, porque é muito difícil isso. Eu gostei muito do que você falou. De fato, o preço-lucro, né, que é o indicador clássico do Chile para avaliação fundamentalista de ações, tem a ver com, obviamente, com a taxa de juros do mercado, né? Quer dizer, a taxa de juros, para quem estudou finanças, é o grande fator de desconto ali dos fluxos de caixa futuros e é como o Pedro Paulo falou, né? Assim, taxa de juros ficando baixa aí lá fora e aqui no Brasil também, né? Você citou o caso do Treasury americano aí com taxa negativa, real. Antigamente a gente tinha que ir lá fora para buscar esses exemplos. Agora não precisamos mais, né? A gente tem aqui em casa, aqui no próprio Brasil, essa mesma situação. Então, a preocupação dele com bolha generalizada no mercado de ações como um todo, parece que, pelo que eu entendi, é um pouco menor, que isso tem a ver, né, Pedro Paulo, com a pergunta que eu ia te fazer, né? Como é que vocês fazem para não deixar o que eu estou considerando como uma pequena distorção, vamos dizer aí, né, historicamente falando, ou uma mudança de paradigma, né? Quando a gente pega a história econômica mais amplamente falando, séculos, a gente tem um período aí mais recente um pouco diferente, com essa história de juros muito, muito baixos, a história do low for long, né? Então, como é que vocês adaptam essa nova realidade, né, à percepção de valores dos ativos? A questão de valor de ativo é sempre um tema muito crítico aí para economistas, e vocês que têm aí tido um sucesso muito grande nessas carteiras recomendadas, na gestão aí e na escolha de ativos, né, isso significa que vocês estão tendo precisão nas estimativas, precisão e acurácia aí na escolha dos ativos e dos papéis, e estão conseguindo filtrar. Mas, olha, não estou tão preocupado assim com uma bolha generalizada, consigo enxergar que essas taxas de juros são mais longas por mais tempo, vou ficar na bolsa, vou operar esse aquele setor. Mais ou menos por aí, né? É exatamente por aí. Porque quando você joga essa taxa de juros nos nossos modelos de precificação, né, de ações, o output, o resultado, é compatível com o nível de preço que nós estamos vendo aqui. Mais uma vez, se nós pensarmos nessa taxa de juro real muito próxima de zero ou negativa por muito tempo nos Estados Unidos, então os nossos modelos de precificação suportam esse nível de preços das ações tal qual ele está, né? Porque a gente trabalha com a taxa de juro real, né? Você pega a taxa de juro real brasileira, ela está muito baixa, né? Você pega um título de 10 anos brasileiro, ele está rendendo ao redor de 6,5%. Com uma inflação ao redor de 3,5%, isso vai dar uma taxa de juro real no Brasil de 3%. Olha, eu já trabalhei com taxa de juro real de 3% no mês. Né? Frederico, é verdade. Eu lembro que a mesa do Banco Central tinha que fazer uma ginástica. Era o DEMAB, o DEMAB é a mesa do Banco Central que fica lá no Rio de Janeiro. O DEMAB tinha que fazer uma ginástica toda semana para tentar adivinhar para onde ia o IPCA, o IGPM e o IPC da FIPE. Ele fazia uma média desses três índices de inflação para chegar no final do mês e fazer com que a Selic ela ficasse com uma taxa de juro real de pelo menos 2%. Porque senão o capital estrangeiro ia embora. Estou falando isso são os anos 90, pré-plano real, né? E a taxa de juro real no Brasil ficou muito elevada durante muitos anos. É uma coisa impressionante. Agora ela caiu para 3%, é uma taxa de juro mais baixa, e ela implicou na Bolsa subir para esse patamar que a gente vê hoje. Essa é uma coisa que eu já vinha tentando entender desde 2016, 2017, que foi quando a gente teve uma mudança significativa na taxa de juros, logo depois do Temer,
Foi quando o Ilan foi para o Banco Central com a equipe dele e começaram a reduzir a taxa de juros. Esse efeito de redução da taxa de juros já colocava o Ibovespa em 2016, 17, projetado para 120 mil pontos. Então, agora a gente está em 118, 119 mil pontos no Ibovespa, é um patamar compatível com essa taxa de juros. E o que a gente tem que perguntar efetivamente, Frederico, é se essa taxa de juros vai ficar para sempre. Como eu acho que ela vai ficar por um bom tempo, pelo menos nos países avançados, não tem por que eu ter muito medo de renda variável, muito pelo contrário. Eu sou obrigado a pensar em renda variável como uma alternativa inevitável para qualquer investidor. Maravilha, maravilha. Acho que chegamos no ponto que eu queria. Você traz um conforto fundamentado aí para os nossos ouvintes que querem investir em renda variável. Aqueles que são mais avessos a risco, mais conservadores, ficam, eu acho, de uma forma mais bem confortados aí, né? E aí eu acho que a gente pode passar para a segunda parte da conversa, Pedro, que é o como, né? Eu acho que a gente tem aí uma avalanche de pessoas tentando colocar o pé na água, tentando ir um pouco complementar a rentabilidade que não consegue mais na renda fixa no mercado de renda variável, e vocês oferecem, a Nova Futura oferece uma diversidade de opções, né? Na renda fixa, todo o que a gente conhece já, né, títulos privados, tesouro direto, derivativos até, do outro lado, Bovespa, BMF antiga, e também na renda variável a opção de fundos ou da carteira recomendada, que é onde eu queria focar aqui um pouco mais. O pessoal conhece bem fundos, tesouro e etc., mas a carteira recomendada me parece que é uma, de certa forma, mais novidade, digamos assim, para o nosso ouvinte. Tá? Conta um pouquinho para mim, por que vocês criaram a carteira recomendada, o que ela é, como é que ela facilita a vida do investidor, como é que ela funciona? Legal, Frederico. Eu acho que a gente está numa nova era de taxa de juro real no Brasil, e essa nova era ela fez com que as pessoas saíssem daquela aplicação em CDB, daquela aplicação em fundo de renda fixa, que pagava um juro real enorme, como esse que eu falei, 10% ao ano. As pessoas ganhavam 10% ao ano com dinheiro em renda fixa. Olha, é difícil um empresário, mesmo o mais habilidoso dos empresários, fazer com que o negócio retorne 10% ao ano em qualquer lugar do mundo. À medida que a taxa de juro real caiu aqui, aconteceram duas coisas interessantes. De um lado, os empresários passaram a trabalhar com taxas de juros, taxas de retornos mais baixas para os seus negócios e, portanto, pensaram em ampliar os seus negócios, podiam operar numa escala muito maior, porque podem fazer com que a taxa de retorno caia de maneira compatível com a queda da taxa de juros, e as pessoas saíram daquela zona de conforto, isso que é muito mais conforto, é muito mais zona de preguiça total. Zona de preguiça. Que era deixar o dinheiro na renda fixa e ponto, sem entender exatamente o que estava fazendo e tudo bem. Agora não, agora as pessoas têm que pensar em renda variável. E quando as pessoas pensam em renda variável, aqui no Brasil, eu digo às pessoas que são, eu acho que da geração, assim, quem tem 40 anos para mais, associa muito bolsa de valores a cassino, a jogo, a especulação desenfreada. Porque a gente tem um histórico relativamente ruim aqui no Brasil do comportamento dos mercados acionários. Na década de 70, a gente teve uma bolha que traumatizou muita gente, de fato, aquilo foi exagerado. E a partir dos anos 80, a taxa de juro real muito elevada castigou demais as ações. Então, a gente vem de um ambiente tóxico para o mercado acionário. E esse ambiente tóxico deixou de existir. Então, as ações passaram a entrar no cardápio de opções dos investidores brasileiros. E os investidores brasileiros, que sempre tiveram acostumados com investimentos padronizados de renda fixa, tiveram que pensar em bolsa. E aí dá aquela interrogação enorme, porque existe ainda um eco da história muito grande na cabeça das pessoas que associa investimento em renda variável a cassino, a jogo, a especulação desenfreada. E é difícil você tirar isso da cabeça das pessoas. Ainda bem que a taxa de juros caiu e isso obrigou as pessoas a virem, elas estão vindo.
A Bolsa ela saiu de um número de 350 mil investidores em 2018 para atuais 3,5 milhões. Muita gente veio para o mercado acionário. E qual é o nosso desafio agora? Nós, como corretores de valores, você, como educador financeiro ultra gabaritado, qual eu acho que é o nosso desafio? Tentar mostrar para as pessoas que ações de empresas são títulos de propriedade de uma empresa, e se a empresa for boa, você vai participar de um negócio que pode trazer uma renda anual razoável. Essa é a ideia do negócio. Quando as pessoas investirem em bolsa, elas têm que pensar, o que eu estou fazendo aqui? Olha, eu estou virando sócio do Banco Itaú. É uma boa maneira de pensar. É bom ser sócio do Banco Itaú? Me parece que é. Né? O Banco Itaú ele cresceu absurdamente nos últimos 50 anos. Ele não parou de crescer. Né? É bom ser sócio de uma empresa como a CSN? Me parece que é excelente ser sócio de uma empresa como a CSN. Então, quando a gente faz um investimento em bolsa, o desafio das corretoras, dos educadores, é mostrar para as pessoas que o investimento em bolsa é uma necessidade para quem quer fazer a sua carreira de investimentos, quer aposentar, quer comprar uma casa, quer pagar um curso superior para os filhos lá na frente. A bolsa é uma coisa fundamental. E o que as corretoras fizeram já há algum tempo? Como as pessoas elas não têm um conhecimento profissionalizado acerca das empresas, não conhecem balanço, não conhecem os múltiplos, não têm modelos de precificação de ativos, apesar dos economistas acreditarem que todo mundo tem um modelo de precificação automático, a gente não tem. As pessoas elas têm a maior parte do tempo delas dedicados à sua própria atividade econômica, ao seu emprego, ao seu negócio, não tem tempo para conhecer bolsa. Então, o que as corretoras fazem? Elas montam uma carteira de ações que é indicada para as pessoas terem. Essa carteira a gente chama de carteira recomendada. Então, a gente faz aqui na Nova Futura uma carteira recomendada de 10 ações que a cada mês a gente reavalia. Eu vou lá, a cada mês eu mudo uma ou duas empresas de acordo com o cenário que eu tenho prospectivo para o próximo mês, quais os setores que vão se beneficiar mais. Aí as pessoas seguem essa carteira e a carteira ela vai tendo uma performance ao longo do tempo que é compatível com os objetivos de investimento de cada um. Né? A gente tem uma carteira também para quem gosta de aplicar em dividendos. A gente pega 5 ações que mais pagam dividendos, indica para as pessoas. E tem uma carteira um pouco mais de curto prazo, que é a carteira semanal, de 5 ações, para quem quer realmente surfar aí nos movimentos de curto prazo do mercado. Então, a ideia da carteira recomendada é exatamente essa, oferecer um conjunto de ações que as pessoas possam investir com o objetivo de ganhar um pouco mais do que o Ibovespa. Eu acho que em resumo, é isso. Eu acho que quando você fala um pouco mais do Ibovespa, você está sendo modesto, né? Porque eu dei uma olhada na tua performance antes da gente fazer essa gravação aqui hoje, você está dando uma surra no Ibovespa aí nos últimos anos. Aí, né? Não é à toa que vocês foram eleitos a melhor carteira recomendada em 18, 19, talvez vão fazer uma trifeta aí, né? Um barba, cabelo e bigode aí no ano de 2020. Eu falo porque eu tenho fundo de investimento em ações, e eu fiquei invejado. Você falou, pô, tá dando uma surra no meu fundo de investimento de ações aqui. É a chance, Frederico. Vem que tudo bem. Vai ser bem recebido. Não, então, aproveita para falar, então, o nosso ouvinte que está aí escutando e está gostando do papo e tal, qual que é o operacional, né? Obviamente vai, abre uma conta, como é que é, e na hora que ele manda o dinheiro para a Nova Futura, por exemplo, vocês automaticamente fazem a compra da carteira recomendada para ele? Como é que funciona isso? Isso. Olha, então, hoje abrir conta numa corretora é extremamente simples. Tá? Então, você entra no site da Nova Futura Investimentos, novafutura.com.br, vai lá, à direita em cima tem abra a sua conta, abre a sua conta. Você abriu a sua conta, aí você tem acesso à nossa plataforma de investimentos. Né? É uma área logada, segura. Ali tem investimentos e investimentos vai ter a carteira recomendada. Você informa quanto você quer investir. A gente recomenda de 5 mil
para cima no primeiro investimento, para valer a pena. Né? São 10 ações, senão a gente não tem como comprar poucas ações. Então, você, ao fazer isso, a nossa mesa de operações já recebe a ordem de investimento e executa. Então, você fica aplicado na carteira recomendada, você vai ter na tua posição de ações 10 ações, se você fizer a carteira recomendada mensal. Na virada do mês, se a gente vai fazer o rebalanceamento, a gente manda um e-mail todo final de mês para os clientes, fala, você quer rolar a sua carteira recomendada? Aí você fala sim, a gente vai nos primeiros dias do mês e fazemos a rolagem da carteira. Pega as ações que vão sair, já falei, são no máximo 2, 3 ações, quando muito, né? Mudam, e a gente rebalanceia a sua carteira de novo e você fica com ela até a hora que você quiser sair. Nós indicamos, eu indico em particular, a carteira recomendada para um prazo da vida, sabe, Frederico? É uma questão de investimento. Investimento é uma coisa que tem que entrar na cabeça do brasileiro como uma coisa permanente. Então, o máximo que você pode falar, olha, eu quero ter 20% em bolsa, ou quero ter 40% em bolsa, ou quero ter 60% em bolsa. Você pode mudar um pouco o peso de ações na sua carteira de investimento, mas eu acho que você sempre tem que ter ações. Ações são fundamentais para o investimento. Legal, legal. Alguma alocação em ações realmente nesse contexto de juro bem baixo faz todo sentido. Legal saber que, o Paulo lembrou aí que é muito fácil abrir uma nova conta hoje em corretora online. E bacana também isso que eu ia perguntar, ele já adiantou a resposta, que é do rebalanceamento, né? Eles pegam o dinheiro que você futuro cliente envia, alocam nas 10 ações da carteira recomendada e no passado mês, quando estavam saindo 2 ou 3, automaticamente vendem aquelas que saíram e compram as novas, de forma que a pessoa não precisa ter trabalho. Né? Quer dizer, como você falou, né, Pedro Paulo, acompanhar tudo isso dá muito trabalho. É um trabalho exaustivo e para quem não tem formação e está dedicado à sua atividade profissional aí durante o dia a dia, é uma coisa praticamente inviável. Né? Exatamente, exatamente. Foi pensando nisso que a gente fez nesse sisteminha aí. Demorou um tempo para a gente chegar nesse resultado. Bem bacana. Nosso tempo está chegando ao final aqui, Pedro Paulo. Vou fazer mais uma pergunta para você aqui, que você mencionou aí a história de 3,5 milhões de CPF na Bolsa, né? Contra 300 e poucos mil no passado. Ainda é pouco, ainda vamos muito adiante, dentro desse cenário que você acabou de tecer aí, me parece que estamos ainda, trabalho em andamento, né? Estamos ainda colocando gente para dentro, estamos ainda, tanto como educador financeiro, quanto como aí, agente do mercado financeiro como você, estamos ainda cuidando de tentar explicar para as pessoas que não é mais ter ou não ter, provavelmente é uma questão mais de que percentual do teu portfólio você aloca a instrumentos com um pouco mais de risco. Outro dia eu entrevistei aqui no podcast também um colega seu do mercado e ele falou justamente isso, falou, não é mais uma questão de ter ou não ter, é uma questão de como é que você se expõe, se arrisca. Tem que buscar um pouco mais de risco, porque aquela história do pessoal sentado na preguiça, igual você falou aí já, é uma coisa que ficou no passado, por aí? Exatamente. Não dá mais. Então você concorda então que vamos continuar crescendo aí o número de pessoas na Bolsa. Minha pergunta é, o preparo e a educação dos clientes da Nova Futura e das pessoas que vocês recebem aí, está evoluindo também junto com a economia, junto com a necessidade de se expor a risco? Você tem uma avaliação sobre isso? Olha, veja, a partir já dos anos 2000, passei a me dedicar a essa comunicação com os clientes. Antes era mais com clientes institucionais, como bancos, como fundos estrangeiros. O papel do economista era passar as projeções, etc. A partir dos anos 2000, eu entendi o meu papel um pouco diferente. Eu deveria conversar com as pessoas físicas, que eu acho que ia ser o grande veio das corretoras, ia ser onde as corretoras iam mostrar o seu papel social de verdade, né, de viabilizar a entrada de pessoas no mercado financeiro. E eu gostei desse papel, para ser muito franco com você, eu acho mais legal conversar com pessoas físicas, com investidores, do que
com grandes traders que já conhecem tudo, você não tem muito o que falar, o que você fala não tem valor algum. Então, o que na Nova Futura a gente dá muito valor, já a partir do início desse projeto, lá em 2016, é construir a nossa presença nas redes sociais de maneira bastante clara. Então, a gente consegue passar conteúdo em todas as redes sociais. Então, o Instagram da Nova Futura tem bastante informação. O YouTube, a gente produz bastante conteúdo, né? A gente tem relatórios no nosso blog, a gente tem lives, né? A gente participa com um podcast mensal, junto com o pessoal do Jovem Nerd. A gente participa em vários podcasts, aqui como honrosamente no seu podcast. Então, isso para a gente tem um papel, a gente entende que tem um papel importante no sentido de disseminar a cultura de investimento para o nosso investidor e ter esse investidor como cliente nosso, poder oferecer para esse investidor produtos que sejam compatíveis com esse objetivo de investimento. Então, eu acho que essa missão das corretoras ganhou escala, elas aumentaram o peso da responsabilidade sobre a sua atuação ao atingir tanta gente. E eu acho que essa é uma missão que vai continuar crescendo ao longo do tempo à medida em que mais gente for chegando ao mercado financeiro. Bacana, legal essa evolução no papel do economista que você citou aí, né, de conversa só com a elite aí da formação acadêmica, desce um pouco para poder falar um pouco com o seu Zé e a Dona Maria mesmo, que no final das contas é quem move, né, a economia. É quem move, exatamente. São eles. Eu acho que tem um pouco a ver também com, modestamente, a minha história aqui ao fundar o Educando Seu Bolso, era essa ânsia mesmo de poder conversar com o cidadão comum. E acho que tanto você, pelo que você falou quanto eu também, a gente tem se alimentado muito disso, bem legal. Vamos terminar então, Pedro, com o que esperar de 2021 aí, cara. Dá uma palhinha aí. Eu acho que você já começou falando, né, que você não espera que os juros vão se mexer, que os juros são uma âncora aí, um indicador forte para a precificação de tudo, mas o que mais você pode dizer aí sobre o que você espera para 2021 para o nosso ouvinte? Olha, em termos de mercado financeiro, eu acho que o mercado vai ter uma vida muito feliz. Claro que tem volatilidade sempre no meio, tem sempre alguma coisa inesperada que acontece, tem alguma criatividade que o presidente, o governador, o prefeito fazem, ou o deputado fazem, isso acaba interagindo de maneira efetiva com o mercado. Então, mas eu acho que o mercado financeiro ele vai estar suportado por essa taxa de juros muito baixa lá fora e aqui. A minha preocupação de verdade é com a economia real. Com a economia real, eu vejo um mundo difícil ainda em 2021. Eu acho que a taxa de crescimento vai beirar o zero, né? A gente vai fazer 3,5% de crescimento do PIB esse ano, e 3,5% de crescimento em 2021 é igual a crescer 0,70%, 0,80%, porque 2,70% de crescimento em 2021 são por conta da base muito baixa de 2020. Então, você já ganha de presente, em tese, um PIB mais alto, mas é um PIB mais alto de mentirinha. Uhum. Eu acho que o desemprego ainda vai continuar muito elevado, basicamente por conta do número de empresas que não conseguiu sobreviver a esse choque monumental que nós assistimos, e demora um tempo até a gente observar. Isso a gente viu pela crise de 2014 e 2017. Né? A taxa de desemprego explodiu, demorou para ela explodir. Quando ela explodiu, ela veio caindo lentamente, não tinha chegado ainda ao patamar desejado. Então, acho que vai ser um ano de muito desafio para a economia real. Eu acho que as pessoas ainda vão encontrar alguma dificuldade, e eu só espero, aí é desejo, a torcida, né? Já que a gente vai estar falando praticamente na virada do ano, que o pessoal em Brasília colabore, né? Ache saídas para a gente. Eu acho que os desafios estão aí, depende muito do que vai ser feito na política, e eu espero sinceramente que a gente consiga ter em 21 um ano melhor. Vai ser melhor que 20, porque não precisa fazer muita coisa para ser melhor do que esse ano. Esse ano foi difícil, então eu acho que a missão a partir de agora é tornar 2021 ainda melhor.
Essas coisas eu acho que dá para fazer, eu espero que faça. Legal, excelente perspectiva do Pedro Paulo aí, né? Mesmo para você que está preocupado aí com o funcionamento da economia real, com níveis de emprego que certamente, como ele falou, preocupam, ele entende, pelo que eu pude entender aí da fala dele, que para o mercado financeiro isso não tem tanto impacto em função dos juros baixos. Então, você que tem uma poupança aí, né, ou quer fazer um investimento, quer fazer o dinheiro render um pouco mais, isso é boa notícia aí, se as previsões do Pedro Paulo estiverem realmente corretas, como parece que ele tem estado. Nos últimos anos a gente falou aí da carteira recomendada ganhando prêmios sucessivos. Pedro, prazer, cara, muito obrigado, uma honra aí ter você no nosso podcast. Estou seriamente tentado a abrir a minha conta no Nova Futura e trocar meu fundo de investimento em ações aí pela carteira recomendada de vocês, viu? Está convidadíssimo, tá, Frederico? Eu que agradeço a participação, foi ótimo, é uma honra participar de uma conversa com você num canal que é tão importante para os investidores. Eu creio vai ser cada vez mais importante daqui para frente. Maravilha, cara. Grande abraço para o nosso ouvinte. Eu peço aí o costumeiro review, reclamação, sugira aí se vocês querem que a gente traga outros assuntos, para que a nossa pauta seja cada vez mais pertinente aí ao que vocês precisam. Pedro Paulo, grande abraço e até a próxima, meu caro. Abração, bom 2021 para todos nós. Para nós, isso aí.